Olá! Bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Ana, agora é a altura de começares a fazer canções. É Natal. Exatamente, ou és cantora ou não és cantora. Não comecem, que eu começo a cantar e não paro. Pronto, mas eu acho que fazias muito bem, porque as músicas de Natal, aquilo tem história. Essas têm histórias. Mas não comecem em outubro, por amor de Deus. Que eu não tenho é uma raiva. outubro. Eu sei que já estamos agora na altura certa, mas agora estou a dizer. estamos na altura certa. Agora certo. Não, sim. Que eu comecei a raiva toda em outubro, antes do Halloween, a ver coisas de Natal. Muito antes. Mas agora pronto, não, agora estamos na altura nada. certa. E eu queria falar aqui nesta birra. E tu não fizeste aquelas apresentações, etc. Mas acho que já todos sabem. A Ana é Ana, eu sou a Isabel. Continuamos na mesma. E continuamos a ser mãe e filha e eu ser avó dos filhos dela. Exato. Mas eu queria falar de divórcio e Natal. Uhum. É um tema que eu já vivi pessoalmente e, portanto, tenho, obviamente, uma experiência, mas que é a minha, e percebo que na altura em que eu me separei, felizmente, foi desdramatizada a separação e foi para as próprias crianças, acho que hoje, de alguma forma, é melhor e mais socialmente aceitável e não é tão tabu como foi na vossa geração e já tinha sido ainda mais na geração anterior, mas quando chega ao Natal há uma dor horrível na alma de todos os casais que se separaram, por muito que possam disfarçar, porque é o modelo da família, é a festa da família, claro. Era o tema em que nós pensamos que tudo o que nós queríamos dar aos nossos filhos era uma família unida à volta de um presépio e de uma árvore de Natal. E, portanto, eu acho que independentemente das pessoas acharem que até poderem ter outras experiências de amor a seguir a um divórcio que sejam tão gratificantes ou mais do que aquelas que tiveram, continua a haver essa sensação mais secreta ou menos secreta de que falharam de alguma maneira um projeto que tinham e de alguma maneira provocaram nos filhos uma dor que preferiam não ter provocado, mesmo que tenha sido mesmo que em retrospectiva depois seja a melhor decisão. Seja a melhor decisão. E eu sei que muitos pais, nesta ânsia até um bocadinho moderna de que os pais se separam, mas que continuam amigos e que continuam a falar, e que é ótimo, pelo menos na aparência, que consigam um diálogo no dia-a-dia que não seja conflituoso, mas há eu tenho ouvido muitos casos de pais que nesta altura fingem, no fundo, que estão juntos e fazem o Natal como se estivessem... porque é pelos filhos e portanto principalmente eu acho que no primeiro Natal, depois de se divorciarem, muitas vezes há ainda esta tentação de vamos nos juntar só esta noite e manter esta noite e este espírito. Eu acho que com certeza que há famílias que conseguem fazer isto de uma forma genuína e descontraída e há de depender da história e de como é que acabou. Eu acho que em geral fazer uma coisa só pelos filhos é uma receita para a desgraça, porque estão lá os outros também, está toda a gente lá e tudo o que é forçado e que vai haver um desconforto enorme que não vai... Eu acho que aumenta o luto em dobro, porque é estar a ver ali ao vivo durante o Natal uma coisa destruída, sim, uma coisa que não se tem. Eu acho que é pior do que reinventar as tradições e de refazer, o que é difícil, é duro, principalmente no primeiro Natal, porque o Natal é sempre a coisa do vamos repetir exatamente o que é que fizemos, não é? E as crianças então têm muito essa coisa, vivemos isto, fomos apanhar o musgo, fomos pôr e querem repetir os mesmos passos para tentar chegar à mesma emoção e à mesma sensação. E eu acho que no crescimento em geral já é muito doloroso os natais à medida que vão passando, porque acho que há sempre uma fase em que a pessoa repete os passos, mas o resultado não é igual. E acho que isso traz muita tristeza. Tentar repetir
repetir os passos numa altura em que as peças já estão necessariamente diferentes, acho que vai trazer mais dor do que esse tal conforto que acham, ou essa estabilidade. Até porque os miúdos estão nessa fase, ainda têm a esperança de que aquilo possa ser um sinal de que afinal vão ficar juntos, sim, eu acho que afinal, e portanto há um certo pensamento mágico que no Natal se vai intensificar. E portanto que vai intensificar, e as crianças estão à procura dos sinais todos. E eu lembro-me de uma frase que a tua irmã me disse, muito pequenina, mas disse uma vez, que foi: o facto de não haver zangas, nem candeeiros, nem barrarias, nem nada disso, é uma mais-valia a longo prazo e etc. Mas torna mais inexplicável mais difícil. Para uma criança que não viu um conflito aberto. Eu lembro-me perfeitamente de ter isso, de ter essa sensação de parece que veio do nada e que não há. Para uma criança que quer perceber a razão, até para se defender, é mais difícil esse silêncio. Muito melhor depois, na prática. Claro, e mesmo como exemplo de resolução de problemas. Mas a verdade é que... Não, e traz outra coisa, que eu acho que isso pode ser um ponto a pensar, e é só pensar em teoria, que é, muitas vezes, a ausência total de conflito traz uma sensação muito perigosa para as outras relações, ou seja... Então nada é seguro, porque se eu não vi nenhum sinal, então as minhas relações normais, que parecem que estão bem e que parecem que são seguras, se calhar também não são, porque também a qualquer momento é momento ir. E eu acho que isso tem sido parte também do trabalho que eu tenho feito ao crescer, que é só perceber que os miúdos têm que ver, uma terapeuta uma vez disse-me isto, têm que ver o conflito porque têm que ver a reparação. Tem que ver o processo, tem que ver algo que não tem nada a ver com violência. Não, nem violência, mesmo que, por exemplo, quando a pessoa se divorcia, isto é o oposto, que é quando a pessoa se divorcia vai ter que fazer um esforço ainda maior, porque a criança nunca vai ver uma resolução, não é a mesma coisa que estar a discutir em casa e depois passar. É mesmo, vai ver, vão trocar um filho pelo outro e vão discutir e depois não vai haver reparação, mesmo que haja depois por mensagem ou não sei o que, eles já não vão ver isso. Por isso não é de todo, não estou a advogar pelo conflito, mas acho que pode ser bom pensar, ou melhor, pelo menos apaziguar a culpa de que às vezes as discussões saem, que as pessoas choram e que as emoções transbordam, e que isso não tem problema nenhum, desde que a pessoa depois vá mostrando a reparação e a continuação. Mas eu acho que vai haver sempre, digo eu, que não passei por isso assim, mas vai haver uma hipercompensação dos pais, não é? Nos presentes, nas festas, nos rituais, nas coisas todas. Era o que eu sentiria que faria se estivesse nessa situação. As crianças, que eu tenho visto, crianças passam por isso, ficam exaustas. Não, é porque ficam absolutamente exaustas, porque isto já não é ir à casa da avó e depois à casa da outra avó, começa a multiplicar-se pelas por 300 mil todas. Coisas, e um leva à Disney e o outro leva para além da circo, competição, e o outro leva, etc. E a certa altura a criança em si está absolutamente exausta. Não, e com uma coisa também agravante, que é, os pais também têm uma expectativa do Natal em relação às crianças, e portanto, se ele teve com o pai e ficou super feliz e recebeu aqueles presentes todos e não sei o quê, e depois no dia seguinte é a mãe, mas ele está mais cansado e já não reage da mesma forma, isto pode trazer um desconforto e um luto enorme, quando nós sabemos que se estivessem juntos, nós não esperávamos isso deles, nós não esperamos porque que eles aguentassem e estivessem todos contentes todo o tempo durante 48 horas. Não levávamos isso a peito, não é? Porque a parte da coisa do Natal é assim, é tudo para as crianças, mas as expectativas das crianças que saem quase sempre defraudadas e há sempre imenso mal-estar. Pronto, e é importante vermos isso. O Natal, tudo o que tem de high tem depois de low também, e isso não tem mal. A outra coisa que eu lembro-me como criança de passar, se isto for útil a alguém, é que eu ficava muito aflita com os presentes que padrasto ou madrasta tinham dado
em relação aos meus próprios pais. Tinha muito medo da comparação, de receber um bom presente de uma madrasta ou de um padrasto e ficar aflita de o meu pai ou a minha mãe acharem que não tinham dado isso ou ficarem magoados. Sim. E isso já é difícil para uma criança gerir a expectativa dos presentes e não sei o quê, que para muitas crianças é um inferno. Então, tentando não magoar nem o pai nem a mãe porque aquilo que recebeu, mas recebeste isto, mas deu-te isso, mas como é que foi? Pronto, e portanto eu acho que se queremos hipercompensar, mais vale hipercompensar nestas coisas, que é, ok, isto não é sobre mim, vou mostrar interesse por este, para Estás a falar no padrasto e na madrasta aí. E também dos pais, de um pai ter a generosidade de dizer ao filho, olha, o não sei quantos deu-te isso, que giro, deixa-me ver, para lhe mostrar que está tudo bem e que ele... Portanto, no fundo é o conflito de lealdades. Exatamente, é o conflito de lealdades vai estar grande. O conflito de lealdades vai estar grande e, portanto, se os pais conseguirem engolir os sapos que tiverem que engolir e fazerem não sentir que o facto de estar feliz numa casa é de alguma maneira uma traição, acho que isso ajuda. Mas como em tudo, mais vale ser genuíno. Claro, e, portanto, mais vale dizer, se calhar abertamente algumas coisas do que... Acho que sim. Mas nisto, na linha de se é para fazer teatro, que não seja um teatro de somos uma família muito feliz e que seja um teatro de ok, isto não está, eu sei que isto não é sobre mim, eu não vou ficar amoada nem magoada, nem criticar, sim, porque nós ouvimos histórias horríveis. Eu lembro-me de histórias em que a criança deixa pelo caminho e troca os sapatos. Pois, porque não pode entrar em casa com os sapatos que o outro lado lhe deu, porque esse é o presente. E quando há poder de compra diferente de um lado e do outro, fazer questão de um lado fazer questão em dar aquilo que o outro lado não vai poder dar, mas que tirar a meio caminho, ou seja, para que ele não vá para a festa da avózinha vestido bem porque fui eu que paguei, quer dizer, exatamente. Pronto, isso é... Eu acho que há aqui uma armadilha muito grande no divórcio, que é, normalmente as pessoas... A sociedade não gosta do divórcio, como é óbvio. O divórcio desestabiliza não só o casal que se separa, mas como todos os casais à volta e como os avós e como fica todo o núcleo, os núcleos. E temos uma tendência muito grande para achar que tem que haver uma vítima e um culpado. E, portanto, apesar de tudo ter melhorado, é sempre o discurso. E eu acho que aí as mulheres também fazem muito, se eu fizer o discurso da vítima, toda a gente vem à minha volta e é solidário comigo. E ele fez isto, ele fez aquilo e ele aconteceu aquilo, e vêm as pessoas todas a dizer, claro, fizeste muito bem separar-te, pois, porque ele era horrível, ou ela, isto pode ser dito ao contrário. E os núcleos juntam-se à volta da pessoa que assume que se assume como vítima. Só que isto tem um contraponto muito mau, que parece que o outro tem que ser o mal da fita. Claro. E, portanto, porque ninguém aceita, toda a gente, e nós vemos nas teorias da conspiração, ninguém aceita que alguém diga assim, eu separei-me porque eu não estava bem com aquela pessoa. As pessoas começam, mas porquê? Mas ele traiu, mas ele traiu-te, mas havia outra, mas aconteceu isto. E se a pessoa disser que não, então o próprio núcleo vira-se contra essa pessoa. Então saíste só por isso e não puseste em frente os teus filhos, então não... Exato. Eu acho que neste sentido o papel dos avós nestes natais é fundamental. É fundamental que os até avós porque muitas vezes os avós mantenham a serenidade. São o auge da estabilidade e da tradição do Natal, ou seja, vão fazer a continuidade de todos os outros anos. Mas têm que ter um controle enorme. Se o modelo de vítima foi o modelo adotado por este casal para a separação, não entrar, é muito difícil muitas vezes que não seja a própria avó comentar, então deu-te esses sapatos, agora não sei o que, assim. Para isso tem dinheiro, mas para pagar a pensão não tem, etc. Portanto, avós, por favor, sejam a Suíça. Se a regra, sejam a Suíça.
Sejam a Suíça, falem depois com as vossas amigas, melhores Desabafem, digam amigas, mal, desabafem, mal. digam Exato. mal de quem quiserem, mas ali façam genuinamente. Esse é realmente o presente de Natal que devem pode dar aos ajudar. vossos netos, é esse de serem a Suíça e de fingir que não se passou nada. Ou seja, não tentarem ser o mais neutros possível. Sim, e já agora só uma coisinha. Mães que já estão na culpa porque afinal os presentes que compraram há um mês se calhar já não são os bons e já agora vou comprar só mais uma coisinha, e as avós também. Relaxem. Deem só um ao outro, eles vão ficar desiludidos na mesma. Portanto, não vale a pena gastarem mais dinheiro. E sempre há algum dinheiro para em janeiro irem fazer qualquer outra coisa fora desta época. Exatamente, por isso não entrem. Então, se não voltarmos a estas birras antes do Natal, nunca se sabe. Podemos ter uma birra urgente. Se não voltarmos, Feliz Natal. Bom Natal a todos. Beijinhos. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.